E o painel com os nossos apoiadores. Se você quiser entrar em contato direto com eles, é só apontar aí a câmera do seu celular para o QR Code. Vai direto para o contato ou para o site Ampligen, exame de sexagem e saúde. Entre lá, ampligen.com.br. Sementes selecionadas 3 de ouro. Pedidos com o Loivo no 0499 99880465. Biosuprem, farinhadas e extrusadas para a sua ave. Confere lá, biosuprem.com.br. Shockmaster, chocadeiras e UTAs e outros acessórios para a sua ave. Shockmaster.com.br. Criadouro Vergani de Valdecir Vergani, ringnecks e calopsitas. horizontepetstore.com.br. Tudo para seu pet, entrega garantida para todo o Brasil. Mas enfim, a pergunta para nós debatermos. E o ano que vem? Aonde vai ser então o campeonato, como o pessoal fala aqui, de bico torto? Mas claro, vai englobar exóticos, que é um biquinho reto lá também. Tem várias aves, mas a maioria chama bico torto. Aonde que vai ser, pessoal? Vocês têm alguma noção? Já conversaram com o Mário? Como é que ficou? Pode falar, pode usar a palavra. Então, vamos lá. A gente já vem conversando sobre o campeonato 2024 entre os diretores, mas a gente tem que levar em consideração, Cláudio, alguns pontos e fatores. Primeiro, não é a diretoria de Psittacides que vai definir o local do campeonato. A gente precisa sentar e organizar junto com a diretoria de periquitos, de exóticos e de agapornis, né? Então, são 4 diretorias aí para discutir, fazer a avaliação de onde será o melhor local do evento. Só que a gente está atrelado à legislação também. Então, a gente tem fatores externos à FOB que são muito maiores e a gente depende dessas decisões para saber aonde e o que decidir que seja melhor para o evento e melhor para os criadores. A FOB tem investido bastante e trabalhado muito nos bastidores, e aí o pessoal às vezes nos cobra que não é divulgado, mas é que não tem como divulgar processos que estão em andamento, né? Então a FOB tem trabalhado muito junto aos órgãos públicos para mexer nessa questão da legislação, ajustar essa questão da legislação. A FOB tem trabalhado incansavelmente, tanto em Brasília como nos estados, os diretores dos estados também. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está trabalhando com a Secretaria do Meio Ambiente, justamente para tentar achar um denominador comum que seja adequado para as criações, que não tenha problema para o meio ambiente. Ou seja, a gente está fazendo reuniões com órgãos públicos para que a gente consiga, da melhor forma possível, organizar tudo isso. Só que, como a gente fala, não depende única e exclusivamente da Federação Brasileira. Aliás, a gente só segue o que a legislação manda. Vai depender muito da legislação e dos órgãos públicos do que vai ser decidido. Viu, Newton? Continuando no assunto, eu sempre fui a favor também, e é interessante fazer os campeonatos itinerantes, mas é lógico, né? A FOB, ela construiu uma sede maravilhosa para nós todos irmos lá no mês de julho e participar do campeonato. Não é que eu sou contra em fazer em outras cidades, eu também sou a favor. Mas lembrando que a FOB tem, para quem conhece, uma estrutura magnífica. Então, o que você pode falar disso para nós, Nilton? Qual a tua opinião e como que vai ser o brasileiro do ano que vem? Primeiro, todo criador ele deve ter orgulho do nosso patrimônio, que é a FOB, que é a federação. Em termos de
de site, em termos de organização, porque a gente não vê isso aí no mundo. Então a gente tem que preservar e apoiar sempre a FOB, porque é algo muito maioral. E também nós temos que respeitar as autoridades, as leis. E os campeonatos, eles vão acontecer conforme a legislação de cada estado. A gente vai sempre respeitar. Aquele estado, um exemplo, São Paulo não tem a legislação apenas do doméstico, então nós vamos fazer o campeonato voltado aos domésticos. Santa Catarina, você pode englobar mais aves, então nós vamos fazer um campeonato de Santa Catarina que consiga abranger todos os segmentos, porque a gente trabalha sempre para você, como é que eu vou te dizer, sempre estar dentro nos campeonatos. E a gente, lógico, vai respeitar sempre a legislação de cada estado. Trabalhando em cada estado para que ele tenha os campeonatos. A gente vai estar muito forte nisso. E como o Birino falou, a FOB ela trabalha aí nos bastidores. Não sei se... Eu acredito que o pessoal deva conhecer. A FOB ela tem o seu estatuto, que ela é uma organização de clubes, né? Então, o sócio é sempre conectado ao seu clube, porque é onde a FOB, todo o trabalho, toda essa informação dos trabalhos relativo à legislação, ela passa para os diretores do clube. Hoje, a informação, com os meios que a gente tem hoje, ela é muito rápida. Então, o criador ele deve sempre estar apoiando e em contato com o seu clube, e o clube vai estar recebendo aquelas orientações e informações que a FOB vai evoluindo no processo. Ela atua em tudo que é possível ela atuar para viver nos beneficiar, ela está atuando. Tá? Então, a gente vai sempre respeitar a legislação do Estado. Mas os campeonatos Maurício, terão, sim. Nós estamos aí discutindo. Eu só vou pedir para o Maurício, está o pessoal bastante reclamando do áudio que não está chegando ao pessoal que está assistindo. O pessoal está reclamando que está travando e não está saindo áudio. Tem que ver. O Maurício vai dar uma verificada do que está acontecendo. Não está chegando muito áudio, principalmente dos participantes. O meu está saindo legal, segundo eles, mas dos participantes, a maior parte deles não está chegando bom. Vamos tentar ajustar, ver o que está acontecendo. É que, pessoal, como é online, depende também da internet de cada região, como está no momento. Então, só para dar uma pequena explicação, às vezes é meio complicado. Mas faz parte, vamos tocando o barco aí. Continuando o assunto, Marcos Win. Tudo isso, então, que está envolvendo os criadores, e tem bastante gente aí que tem interesse, o pessoal aqui mandando bastante recados e mensagens, em participar do Brasileiro. Isso é uma grande festa da ornitologia. Então, claro que aqui a pessoa fala, é bom fazer em outras cidades, mas também é muito bom ir para São Paulo, né, Marcos? Em Itatiba, numa sede que é muito boa, a gente faz muita festa, reencontra amigos. Então, acho que tomara que se consiga fazer essas mudanças também, para a gente, claro, a voltar a fazer a primeira etapa em Itatiba, né? O que é interessante é a razão de 3 a 4 anos atrás, a FOB unificou os campeonatos, né? Hoje tinha a primeira etapa e a segunda etapa, e hoje é uma etapa só. Então, o que a gente hoje está sentindo é as aves domésticas e as aves exóticas. Essa é a diferença. A legislação no estado de São Paulo, ela permite apenas as aves domésticas. Vamos supor, amanhã ou depois, se tiver um campeonato, pode ter periquitos, diamantes, calopsita, que são consideradas aves domésticas. E as não domésticas, ser feito talvez em estados onde a legislação permite. Santa Catarina, Paraná, Alagoas também tá com a legislação em dia. Isso lá atrás, quando o IBAMA delegou para os estados fazer sua legislação, a maioria não fez. A maioria deixou passar isso aí. Hoje,
a federação está trabalhando intensamente, tanto em Brasília, quanto em São Paulo e nos outros estados, e recentemente teve uma reunião até com a ministra Marina Silva. Então a gente está levando isso aí. Em questão de divulgação desses assuntos, como o Berilo falou, é proposta ainda, está encaminhando, então não dá para a gente precisar o que vai acontecer antes de ter um resultado. Falando em campeonatos, onde a legislação permitir, nós vamos fazer o campeonato brasileiro, estadual, regional, como no estado no Rio Grande do Sul. Lá é permitido periquito e calopsita. Então, é praticamente impossível, nos dias de hoje, fazer um campeonato lá, como em São Paulo também. Então, alguns estados já permitem. Quem sabe, ano que vem, não tendo a gripe aviária, a gente pode levar para um estado desse, ou até, se a federação, juntamente com os outras federações, tanto de silvestres, e a FOB estão trabalhando para ter a legislação no estado de São Paulo também e no Brasil. Pode ser até que seja até em São Paulo, se a legislação permitir. Com certeza. Por isso que nós temos sempre que nos unirmos, até porque, como eu falei no início, né, e vocês sabem disso, vocês são participantes de campeonatos, tudo é bem-vindo. Os campeonatos itinerantes foram maravilhosos. Eu conheci o Newton Silva lá no ano de 2002 em Jaraguá do Sul, num campeonato brasileiro. Então, também é bem-vindo. Mas, claro que, se tudo der certo, poderemos fazer o itinerante, claro, sempre prestigiando também a sede da FOB, que é maravilhosa. Celso Marcial, boa noite. Existe uma preocupação muito grande também sobre o tema de legalização de criadouros. Gostaria de saber o que a FOB vem colaborando com a melhoria da legislação e regularização. Está aí, pessoal. Esse é um assunto que eu vou falar antes de largar para vocês. Tem muitas notícias boas, eu gostaria que vocês explanassem, porque a FOB ela tem uma equipe que está buscando a melhorar essas leis, não a nível de Estado, mas a nível de Brasil, que seria muito interessante para nós todos criadores. Aqui, lembrando, não importa se é criador comercial ou amadurista. Eu já falei na live da semana passada que nós estamos todos no mesmo barco e devemos nos unir e não nos separarmos. Então, assim, Berilo, eu gostaria que vocês três, claro, comentassem o que a FOB, que é a Federação Ornitológica do Brasil, mandar um abraço para toda a sua diretoria também, que eu sei que está se esforçando, tem várias ações acontecendo. Mas comenta para nós aí, Berilo, o que você poderia passar para o Celso e para todos que nos acompanham. Tá. Na verdade, o que acontece? A gente vem conversando aí nas últimas reuniões, porque muitos criadores estão migrando para criadores comerciais, é isso, né? Isso. A pergunta dele, né? Então, a pergunta dele, na verdade, é assim, pelo que eu entendi ali, é essa dificuldade das leis. Ele quer saber o que a FOB está se engajando para melhorar essas leis, tanto para o comercial como para o amadurista, o criador no geral. A gente tá trabalhando junto com os órgãos ambientais, a gente fez reuniões, a gente faz reuniões em Brasília, a gente faz reuniões em Porto Alegre, eu aqui pela Federação Gaúcha, né, porque eu sou também um membro da Câmara PET da Federação Ornitológica Gaúcha. Então a gente faz reuniões em Porto Alegre, já tivemos 2 esse ano, reuniões em Brasília também, junto com os órgãos responsáveis, para tentar chegar num denominador comum. Tem a questão de legislação para criadouros comerciais, e daí é um
um criador cadastrado que pode ter essas outras espécies, né? Porque ele sai da categoria de criador amador e passa para criador comercial. E a gente vem debatendo aqui porque como esse criador comercial vai poder participar dos campeonatos junto da FOB, né? Então isso aí é um assunto que a gente ainda está finalizando, ainda está debatendo, se vai concorrer com 2 anilhas, como é que vai ser feito isso? Uma do criatório comercial e a outra anilha da federação. Então, são coisas desse tipo aí que a gente ainda está debatendo, porque são muitas variáveis, muitos aspectos a serem debatidos, né, Cláudio? Não é uma coisa muito simples, porque toda vez que a gente levanta um ponto, a gente tem um contraponto para ser discutido. Então, são vários argumentos, são várias possibilidades. A gente sabe aí cada vez mais a legislação vem apertando para as aves não domésticas, mas a gente tem que sempre trabalhar para procurar atender o máximo possível as necessidades dos criadores e dos órgãos públicos também. Newton, passa para nós específico, você até comentou alguma coisa também em outras lives aí, reuniões e coisa e tal, passou informações importantes do que a FOB está trabalhando e com a equipe, né, equipe jurídica, vamos dizer assim, em termos de ações junto ao Ministério do Meio Ambiente, né, inclusive com reuniões importantes. Sim, Cláudio. A gente tem que só primeiro entender. Hoje, a maioria dos criadores são criadores amadores. Diferente do criador comercial. O criador comercial já tem a legislação dele, já tem tudo. Só tem um pouco de. Não é burocracia, um pouco na demora, que essa mudança de federal para estadual, ela tem uma série de fatores que os governos ainda não conseguiram, né? Eles não conseguiram dominar essas variáveis que tem de estrutura. Né? Só para esclarecer um pouquinho, a FOB hoje ela está trabalhando no âmbito federal, ou seja, no Brasil inteiro. Tem 2 projetos de lei. Um que é a lista PET, que está na PL 03977/2021, né? E o deputado que nós temos que apoiar, e aí a gente aproveita o momento e pede para os criadores apoiar o deputado federal, Capitão Augusto, que ele é criador da Frente Parlamentar da Criação de Aves Ornamentais e Canoras, e autor dessa PL. Né? E ele é o relator da comissão. Ele fez um parecer favorável de uma PL que ela proibia, né, a criação de aves para que regularize a criação de aves. Como nós somos da área técnica das aves, nós não temos o mesmo conhecimento que o nosso jurídico tem. A federação, através do Mário, ele reforçou, tanto financeiramente como a equipe, esses assuntos, né? E nós temos hoje um grande representante lá em Brasília, né? Que é o João Carlos de Carli. Ele tem feito assim, um trabalho muito bom, nos aproximado muito. E uma outra PL também, a 1487/2019, que ele regulariza a criação e manutenção e a comercialização. Então, só que quando você acessa isso, eu, pelo menos que sou leigo, tem muitos termos técnicos, jurídicos, a gente não conhece muito. E isso é o que o Quirino falou. Não tem muito que a gente ficar divulgando. A gente sabe do trabalho que está sendo feito, cada vez mais desviado recurso para esses pontos, para que a gente consiga evoluir mais rápido. Tem outras prioridades. O governo é novo, tem um monte de outras prioridades. Então, a gente tem evoluído muito. Qual é a certificação dessa evolução? A reunião com a Marina Silva, porque ela é a ministra do Meio Ambiente. Foi feita uma reunião através que nos representou João Carlos, né? Importante nisso, foi conversado e vai ser marcada uma nova reunião
com o grupo técnico do meio ambiente lá, que isso é muito importante. Então, a FOB está trabalhando em tudo quanto é frente que ela consegue, que ela enxerga, que ela consegue melhorar o nosso segmento, a nossa legislação. Então, o criador hoje, ele precisa estar antenado nessas informações, por isso que eu falo, o criador é importante o quê? Ele está antenado no clube dele, está conversando com os diretores do clube, com os criadores, tá? Para que ele faça o quê? Crie as aves certinhas, ele anilhe as aves, mantenha o criador sempre organizado e limpo, né? E converse esse tema e consulte lá as lives, né, dos deputados que são nossos parceiros aí, que tem mostrado. Porque dando like lá, tendo acesso, as autoridades vão ver que tem um grande envolvimento das pessoas. Porque a gente simplesmente falar, tem N criadores lá, não vai resolver. Contra fatos, não há argumentos. Por isso que o criador tem que estar lá, sempre destacado nesse pessoal que nos apoia, para que as coisas consigam pegar uma velocidade. Então, isso é muito importante para o criador. Os trabalhos estão sendo feitos, só que nós não podemos ficar toda hora divulgando, porque a evolução ela é lenta, porque envolve uma série de fatores que fogem ao nosso domínio. Então, o que a gente tem que concentrar nossas forças? Justamente nos campeonatos. É continuar participando dos campeonatos, continuar criando nossas aves, reparar aquilo que é negativo, que é o tráfico, e mostrar para a sociedade cada vez mais que a nossa atividade ela é uma presa das espécies. Tem vários exemplos, né? Eu sinto até uma mensagem aí que circulou um vídeo do Franklin Maciel, muito boa, muito colocada, e a gente não tem que enxergar os órgãos como os nossos inimigos. Eles estão fazendo o trabalho deles e a gente tem que mostrar para eles do nosso trabalho, da nossa seriedade com as nossas aves. Que o campeonato brasileiro nada mais é do que uma diversão para a gente. A gente encontra os amigos, discute, a gente evolui. Ele faz parte da sociedade. Então, por isso que é importante o criador entre eles, fazer live entre eles para falar do que é feito, de como é feito, adquirido, para que a sociedade ela desvincule a nossa atividade do tráfico. A nossa atividade ela vai contra o tráfico. E a nossa criação favorece em que o criador ele vai comprar aves silvestres, ele vai comprar aves exóticas, ele vai procurar aves de procedência. E hoje, né, a gente tem uma evolução muito grande, como toda atividade. E talvez o criador também precisa pensar, se ele for um comercial, também ele vai pagar impostos, vai beneficiar outros segmentos. Então, ele vai trazer mais desenvolvimento para as outras áreas. Então, nós temos que pensar isso. Porque isso é o quê? É a evolução do nosso segmento. Que a quantidade de criadores hoje é enorme, é muito grande. Então, vamos pensar nisso e o criador tem que estar conectado à FOB, aos clubes, para que a coisa evolua cada vez mais. Quem conhece um deputado, um vereador, um senador, seja qual político for, mostrar para ele como é a nossa atividade. Isso é muito importante e a gente está sempre pedindo para o criador, participem dos concursos, que é nele que a gente vai mostrar para a sociedade e para os órgãos responsáveis a atividade e o que ela traz para a sociedade. A importância da união de nós todos. Marcos, ouvindo tudo isso, eu sei disso e você também pode explanar, a FOB, além de estar trabalhando a nível nacional, ela também está trabalhando a nível de São Paulo. Fala um pouco para nós aí, para mudar essas leis e favorecer a criação doméstica, né, de aves exóticas. Isso, a FOB tem trabalhado não só na esfera federal, como estadual, principalmente em São Paulo, por ela ter um prédio em São Paulo e ficar sem utilizar em todas as áreas dos segmentos, fica ruim. Então a FOB está trabalhando juntamente
aqui em São Paulo com a deputada Dani Alonso, tá? Ela tem trabalhado junto com a gente, além do jurídico da FOB, ela contratou um outro departamento jurídico para dar apoio aqui em São Paulo também, tá? Junto à Secretaria do Meio Ambiente e ao Governo do Estado, para ver o quanto antes favorecer essa legislação em benefício dos criadores, mostrando o que faz o criador, a quantidade de empregos que ele gera indiretamente e diretamente. Hoje, um criador comercial é uma tendência do segmento, talvez, dos psitacídeos, passarem para criadores comercial por causa da legislação. E se for feita a lista PET, isso não será necessário. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a federação tem mais ou menos, a nível de Brasil, 8.000 pessoas inscritas nos clubes. 8.000 criadores. Não, acho que eu falei errado. Acho que é 80.000 criadores cadastrados na FOB. Meu Deus. Você lembra desse número, Nilton? Acho que... Hein, Nilton? Nilton, é 80.000 ou 8.000 criadores na FOB? Eu acho que é 8.000 criadores, Marcos. 8.000 criadores? Cada vez mais, a gente... 8.000. A gente precisa que os criadores, né, se fortaleça o canal da FOB, fortaleça a instituição FOB e os clubes. Como ele vai fortalecer? Porque a FOB, por exemplo... Participando. A FOB, por exemplo, ela tem as redes sociais dela, então divulgam semanalmente alguma coisa. Vão compartilhar isso aí, porque isso é um benefício para o criador, não é para a FOB, é para o criador. Porque quando você vai conversar, às vezes, com um deputado, ele quer saber isso, o que vai gerar, o que cria isso para a sociedade, do modo geral. E mostrar o que nós fazemos com qualidade. Já visto os campeonatos que é feito. Vem gente de fora do Brasil e fica impressionado com a organização. Só que é uma minoria que vem participar. Sim. E esse número precisa crescer, para a gente poder, lá na frente, brigar em termos de legislação para que isso melhore. Verdade. Por isso que eu sempre bato aí na mesma tecla, né, que nós devemos nos unir, nós todos, inclusive... Principalmente essa união, porque se cada um quiser tocar sozinho, não consegue. Verdade. A gente precisa se unir. Se a gente se unir, todos no mesmo ideal, com certeza nós vamos ser vitoriosos. Lembrando que não importa se você aí é criador, amadorista ou comercial. Todos porque um depende do outro, né, Cláudio? Todos dependemos um do outro e a gente está lutando pelo mesmo resultado e a mesma causa. Aqui, mandando um abraço para o Sérgio da Rocha, lá de Pinhalzinho, que também é nosso apoiador, criador de canário, prestigiando a nossa live. Aqui também, tanto abraço, não vou conseguir mandar para todo mundo. A Roseli Aparecida, também, boa noite, pessoal, sucesso sempre. Psitos Brasil, Fábio Uriati, Lucas Batista faz uma pergunta, tem outra na tela antes lá, ó. Vamos para a pergunta da tela. Essa do russo aí? Qual o posicionamento para as anilhas, uma vez não tivemos campeonatos esse ano? Vão fazer igual na época da pandemia? Vão acrescentar mais um ano positivo para cada espécie? Olha o russão aí, é o russo do Rio de Janeiro fazendo essa pergunta. Quem que quer responder primeiro? Eu posso responder. Responder. Vamos lá. Isso daí nós já discutimos anteriormente, foi posicionado que vai ser prorrogado por mais um ano, tá? Aqueles pássaros que iriam concorrer nesse ano, seria o último ano deles, passa para o ano que vem. Foi acrescentado. Ainda não foi divulgado porque vai sair no anuário ano que vem, tudo isso aí. Mas já foi discutido esse detalhe aí.